Gente, hoje eu trouxe para vocês uma história incrível de uma mulher que casou 17 vezes e mesmo assim até o fim de sua vida foi muito respeitada pelos egípcios, escondeu um presidente da República Egípcia na fazenda dos pais dela. Ela foi bailarina, atriz de cinema e televisão, foi uma mulher revolucionária muito à frente de sua época. No vídeo de hoje você vai simplesmente esclarecer um monte de perguntinhas que tem a respeito à cultura popular aqui do Egito, como são esses costumes, como que as mulheres lidam com separação, casamento, casar várias vezes, traição, tudo isso englobado num único vídeo, contando a história de Tahreya Carioca. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Gente, esta mulher nasceu em 1919. De lá pra cá, poucas coisas em relação a casamento, relacionamento, traição mudaram. O que mudou, na verdade, foram as roupas e os comportamentos da população egípcia de uma forma geral. Na década de 30, 40, 50, até a década de 60, o Egito era muito moderno. As mulheres andavam na rua de mini saia. O Egito ele acompanhava muito a moda dos Estados Unidos, ali da Europa também. As pessoas eram mais modernas. Então, quando veio ao regimento do Mubarak, que foi o presidente que foi derrubado pela Primavera Árabe, o Egito, na época dele, progrediu muito pouco em termos de tudo, não somente de vestimenta, mas como em tecnologia, em turismo. Então, a gente vai pegar a época que foi antes desse governo, falando a história de Tahreya Carioca. Essa mulher, ela chamava Badia Tahreya. Ela nasceu em Ismailia, que aqui, Ismailia, só para você entender aonde fica esse lugar, é lá na zona rural, é lá no interiorzão, é o pessoal mais tradicional, que até hoje o pessoal é tradicionalzão. Ela era a filha do segundo casamento do pai dela. O pai dela, quando teve ela, já era um senhor de idade, bem velhinho. Os filhos dele, mais velho, inclusive, tinha a idade da mãe dela. Ele era viúvo e aí casou de novo para alguém cuidar dele. Enfim, ele gostou dessa moça, casou com a mãe de Tahreya. Só que o pai dela veio a falecer logo após o casamento, assim. Por que eu tô te contando isso? Para você entender o que ela passou até ela chegar no Cairo. O pai dela era muito rico e aí o irmão mais velho dela, ela tinha 3 irmãos mais velhos, porém nessas regiões o homem mais velho, o irmão mais velho, ele meio que toma o lugar do pai. Então o irmão mais velho dela foi que tomou o lugar do pai dela, cuidando da família, sustentando a família. Porém, ela era uma menina já muito moderna, ali para os parâmetros da sociedade onde ela vivia em Ismailia, lá em 1920 alguma coisa. E aí o irmão dela, instigado pela esposa, meio que implicar com a menina, botar a menina para trabalhar no campo, trabalhos muito pesados, e ela tinha o sonho de um dia ir para o Cairo e ser artista. E aí, gente, o que aconteceu? Ela é presa pelo irmão, ela vive durante anos acorrentada dentro da casa do irmão mais velho. E judiada, apanhou bastante, até que um dia ela foge e ela vai embora para o Cairo. Quando ela chega no Cairo, ela tenta procurar emprego como artista, só que ela não sabe fazer absolutamente nada. Ela veio com a roupinha do corpo dela e descalça, nem sapatinho ela tinha. Ela foi entrando de um trem para o outro, de graça, pedindo para as pessoas deixarem ela passar, até que ela chega no Cairo. E foi quando ela foi para um cabaré da Badia Massabni, que na época era uma libanesa, que foi quem reinventou a dança do ventre, quem inventou, na verdade, a dança do ventre como vocês conhecem hoje, ali dançada pelo Clone, dançada por Soraya Zayed, e tinha um cassino, que eles chamavam de cassino, que na verdade era um cabaré de alta sociedade. Frequentado por reis, presidentes, pessoas do mundo inteiro vinham para ver o espetáculo que essa mulher tinha dentro do cabaré dela. Inclusive, só um adendo aqui, os maiores artistas do mundo árabe saíram de dentro desse lugar, do cabaré de Badia Massabni. O primeiro casamento dela aconteceu quando ela foi trabalhar nesse cabaré, e aí quem que veio se engraçar com ela? O filho adotivo de Badia Massabni, que na verdade era sobrinho dela, mas ela criou ele desde pequena, era filho dela, até mesmo registrado no nome dela. Só que Badia Massabni e a família, eles eram cristãos. E aí, gente, vai a primeira coisa aqui. Mulher muçulmana não casa com homem cristão. Só que esse cara ficou tanto atrás dela, na verdade ele queria o quê? Fazer um tirico-tico ali com ela, só que ela virou pra ele e falou assim: não, meu amor, pra você fazer um tirico-tico comigo, você tem que casar comigo, só que você é cristão e eu sou muçulmana, então não vai rolar. E aí, meus amores, ele começou a prometer: não, porque se você casar comigo, eu vou te botar como bailarina da casa, porque até então ela era do grupo de apoio lá do cenário e fazia figuração para as bailarinas da casa. Ela nem era bailarina da casa, na verdade, nesta época. E era o sonho dela dançar ali, mas mesmo assim ela não cedeu. Ela sempre uma mulher muito dona de si, ela não cedeu ao assédio, falou: não, eu também gosto de você, eu tô meio interessada em você, mas infelizmente a religião não deixa a gente se aproximar. O que o cara fez no dia seguinte foi mudou a religião
religião dele e falou, olha, pronto, eu virei muçulmano. Aí você vai falar assim, nossa, virou muçulmano, simples assim? Pois é, gente, simples assim até a página 2, né? Porque é uma coisa meio que ali no documento, faz alguns procedimentos que eu não sei exatamente quais eram na época, mas ele virou muçulmano no papel. E aí eles casaram, ficaram por uns 2 anos casados, até que ela descobriu que ele estava indo na igreja. Sem contar também que ele era super mulherengo, muito famoso dentro do meio por ser mulherengo. E aí ela um dia viu ele saindo de fininha, quando ela foi seguir ele estava indo rezar na igreja, aí ela pegou e terminou com ele. Esse foi o primeiro casamento dela. Nesse meio termo, o que aconteceu? Ela começou a estudar e ela era muito fã das bailarinas, das mulheres, atrizes de Hollywood. E nessa época, quem que estava muito famosa? Carmen Miranda, que fazia a dança carioca. Foi quando ela chegou um cara coreógrafo e o cara falou assim, olha, eu tenho um negócio aqui pra você, uma dança nova que tá abalando Hollywood, que chama dança de carioca. E ela falou, o que que é isso? Aí o cara falou, é uma dança do Brasil, um país tropical, lá do outro lado do mundo, que ninguém conhece, um lugar misterioso. E aí, gente, ele começou a coreografar ela, as coreografias de Carmen Miranda, e aí mudaram o nome dela, de Tahia Carioca. E aí, gente, aqui começou, né? Ela deslanchando como uma super bailarina e futuramente uma super atriz do mundo egípcio e mundo árabe em geral. E aí, meu amor, ela casou mais uma vez e aí ela teve 17 casamentos, que eu vou contar as curiosidades desses 17 casamentos mais pro final do vídeo, porque tem algumas coisas que vai esclarecer muita dúvida aqui de você. Ela casou com homens muito mais jovens do que ela e outros muito mais velhos do que ela. Alguns eram público e outros não. E esse caso aqui era um cara que ela estava casada, ela e esse cantor, um cantor que era super famoso na época e ninguém sabia. Eles fizeram aquele casamento órfão, que vocês já conhecem, que é aquela autorização para dormir junto, na verdade. E eles estavam lá no bem bom quando de repente entra a polícia na casa dela, arromba a porta e entra e pega ela, pega ele, joga de um lado, manda ela se vestir e leva ela presa de noite. Levam ela por traição ao país. E ela desesperada, porque ela falou, gente, eu nunca, jamais trairia meu país. Porque nessa época, era a época da Segunda Guerra Mundial, aqui no Egito estava tendo uma revolução também, eles estavam derrubando, na época era o rei Farouk, que era um rei turco, que era rei do Egito e de Sudão também. E eles estavam fazendo ali uma revolução, tinha inglês aqui dentro do Egito, tinha França dentro do Egito, e estava maior bacanal aqui, o pessoal querendo tirar esse rei daqui. E aí, nessa época, antes dessa pausa aqui que eu tô contando pra vocês que ela foi presa, uns 2 anos antes ela tinha ajudado ao presidente Sadat a se esconder, porque ele foi lá e matou um cara do governo, dentro da revolução, ele teve que matar um cara para poder derrubar o governo atual da época. E ela, gente, simplesmente ela combinou com os caras lá, o pessoal veio atrás dela, eles falaram, você é uma pessoa muito patriota, a gente sabe do seu amor pelo Egito. Você teria condições de esconder o Sadat, que na época era um oficial de polícia, mas ele viria a ser o presidente da república depois dessa revolução. E aí ela simplesmente pega o cara, né, que era o Sadat, bota dentro do carro dela, cobre ele com um monte de negócio e leva esse cara lá pra zona rural, lá pra Ismailia, pra dentro da casa dela, da fazenda dos pais dela. Ninguém sabia quem ele era, só ela botou ele lá no meio dos caras, dos agricultores que trabalhavam na terra, faziam plantação, e ele ficou lá por 2 anos. E ela, quando tinha uma folga no trabalho dela, ela ia visitar ele. Até que ele virou presidente, tudo bem, virou presidente, saiu de lá, agradeceu ela, tudo bem. E aí a gente volta de novo para esse dia que ela estava no quarto com esse marido dela e ela foi presa. E ela chocada, ela sabendo que ela ajudou o presidente a se esquivar das guerras ali, das mortes, das coisas que o cara tava ali por ter matado um dos caras do governo na época para tentar derrubar o governo. E ela ajudou, então ela não podia falar isso, porque se ela falasse, aí era traição, né? Mas claro que o cara ia ajudar ela, mas ela não falou, ela foi embora e não sabendo por que ela foi presa. Botaram ela como um Zé Ninguém dentro de uma cela, ela sozinha, com um lençolzinho fininho no chão, um pratinho de comida por dia, ela só saía de dentro da cela uma vez por dia, até que chega nos ouvidos do Sadat, que era o presidente que ela ajudou, que ela estava presa. Eles falaram, não pode ser, como assim? Só que ele não podia fazer nada porque ela foi presa como traidora, como espiã. Só que o presidente, ele sabia que ela não era espiã, porque ele sabia que ela que tinha escondido ele. Só que ele não podia falar nada, porque caso acontecesse alguma coisa, eles iam prejudicar ela. Então ele não pôde falar
falar nada. Mas aí ele se concentrou, mandou a equipe, né, da Polícia Internacional do Egito se concentrar no caso dela e verificar o que aconteceu. No final das contas, foi um dos maridos dela, que ela era casada, que ele era também oficial de polícia, e esse cara estava trabalhando como espião do exército inglês. E aí todas as papeladas, todas as coisas que acharam dentro da casa dela, que ela falou, não são meus, é do fulano, é do marido dela, do ex-marido dela, que ela mandou embora porque tinha chifrado ela. Era um cara super assim escroto, tá, gente? Aqui no Egito, todos os maridos dela, a maioria dos egípcios conhecem, porque a maioria deles eram famosos. Inclusive esse cara, ele tem uma presença muito grande dentro da história do Egito dessa época de revolução, porque esse cara, ele realmente teve muitas traições para o governo, ele fez muita coisa errada. Ela ficou presa, perseguida dentro da prisão, aí eles descobriram depois de 3 meses, porque pegaram o cara, e aí ele confessou, falou, não, Tahirih não tem nada a ver com isso, eu inclusive casei com ela para me proteger, porque eu estava trabalhando como espião, e ela, por ser uma mulher muito querida pelo povo egípcio e uma mulher muito famosa, eu me escondi na sombra dela. Olha que coisa. Quando ela saiu, ela ficou tudo bem com ela, só que daí o que aconteceu? Ela não aguentava ficar sozinha. Até então o cara que foi pego na cama com ela lá, separou dela, porque falou, meu Deus do céu, ela é uma espiã internacional, uma maluca. Separou e casou de novo. Foi aí que ela foi e casou com o outro marido dela. E eu tô pontuando aqui os casamentos que deram algum tipo de problema. Foi quando ela casou com um cara super famoso aqui do mundo árabe, era um ator na época, um cara super famoso. Eles ficaram assim 3 anos casados. Aquele amor, love story. Só que esse cara, hoje em dia sabe-se que ele era ninfomaníaco, ele era viciado em sexo. E aí, gente, ele ali desesperado, porque ele amava ela, mas ele também gostava muito de mulher. Ela trabalhando muito, ela falou assim, amor, eu tenho um trabalho no Líbano, vamos pra lá porque a gente respira novos ares e faz alguma coisa legal lá no Líbano. Aí ele, ai, vamos, né? Foi pro Líbano com ela, porque ela tinha esse show que ela tinha no Líbano por 3 meses, 4 meses. E aí eles foram. Quando ele chega lá, quem que ele reencontra? Uma ex-namorada francesa, que foi um dos amores da vida dele. Aí o que ele faz, meu amor? Ele chifra a Tahirih com ela. Enquanto o Tahirih tá lá no palco dançando do Líbano, o amorzinho dela, o marido dela tá onde? Tá na cama. O que ela fez? Ela entrou no quarto, eles dormiram, porque eles estavam ali no furunfá, cansaram, ela entrou ali, viu os dois ali, pegou o sapato e ó, bateu nele, pegou a mulher, né? Botou ela pra fora de camisola, a mulher foi embora, ela bateu no marido e foi embora. Os dois voltaram pro quarto, depois se trocaram sem entender muito o que tinha acontecido. Ela foi, sumiu e separou dele. Depois ela voltou pro Egito, ele voltou pro Egito e eles se separaram. Depois de uns meses, eles ficaram muito amigos. Ela era bem mais velha do que ele, ela era 15 anos mais velha do que esse ator. E foi quando eles foram fazer um filme no cinema. Foi linda essa cena porque ele vai pegar o papel de filho dela. E aí ele fica indignado quando ele chega para ela e fala assim, Tahirih, como que a gente vai contracenar você sendo minha mãe? Nessa época, já tinham passado vários anos e ela já estava bem velha, já estava bem velhinha mesmo, assim, sabe? Já estava com um aspecto bem envelhecido. E ele ainda ali dentro, né, da beleza dele masculina. E ela falou assim, ela falou, meu amor, mas o amor, ele só se transforma. Eu ainda amo você, você me ama, só que hoje o meu amor por você é de mãe para filho. Você não deixa de ser meu filho, você é 15 anos mais novo do que eu. Você foi um menino que eu cuidei sempre, sempre. Eu te cuidei e te livrei dos problemas, né? E aí ela fala isso pra ele, ele fica indignado, não quer pegar o papel de jeito nenhum, e aí ele realmente recusa o papel, porque ele já é um astro, ele pode sim recusar papéis no cinema, e ele não pega porque ele não quer fazer o papel de filho dela. E aí, gente, uma outra coisa muito incrível, que essa mulher, durante a vida dela, ela teve uma presença muito grande dentro da política. Como eu contei pra vocês, ela foi, escondeu aquele presidente, entre outras coisas, como doar as joias, e também, gente, ela fez uma coisa, antes de tudo isso acontecer, outra coisa também bem engraçada, assim, que o rei Farouk, ele era muito mulherengo também, tá? E esse era o rei do Egito e do Sudão, e ele era muito cabaredeiro, assim, ele adorava ir pra cabaré, ver bailarina, beber, ficar com a mulherada. Quando ela começou a ser famosa, como Tahirih carioca, todo mundo vinha pra ver a dança carioca. E aí um dia ela entra no palco e ela vê o rei Farouk, que veio assistir o show dela. Aí ela dançou, terminou o show, ela foi até ele, ela botou a mão na cintura, fez assim, que vergonha. Aí ele olhou pra ela, porque ninguém falava com ele, ele era o rei do Egito, ninguém falava com ele assim. Ela falou, que vergonha, vossa majestade. Aí ele, o quê? Ela falou, sim. Ele falou, eu vim prestigiar você, Tahirih. Ela falou assim, não. O rei do Egito e do Sudão não frequenta um cabaré desse. Você faz festas no seu palácio. Você não pode frequentar um lugar desse. O que as pessoas do mundo vão pensar se verem o rei do Egito dentro de um cabaré com um monte de bailarina do lado, um monte de mulher e bebendo? O cara
todo mundo parou assim que tava ali na volta dele, os policiais tentaram pegar ela, o rei Farouk falou, não, ninguém mexe nela. E aí o pessoal achando que ele ia mandar prender ela, porque ele era meio assim, tá, gente? Ele meio que mandava prender as pessoas quando ele ouviu que ele não queria. Aí ele simplesmente pegou, levantou e foi embora. Dali uns dias ele contratou ela e todos os artistas ali, estrelas e astros do cabaré, ele contratou pro palácio. Depois as pessoas faziam uma brincadeira interna e falaram, Tahirih, você fez isso só pra poder você cobrar mais caro dele. E aí, gente, você vai falar assim, tá, mas tudo isso e cadê os casamentos, né? Incrível de todos os casamentos que ela fez, ela casou 17 vezes. Mas o mais incrível é que ela casou desde, como eu falei pra você, desde os caras mais jovens até os caras mais velhos. E ela não tinha um padrão, era todas as formas, todos os biotipos e todos os jeitos e de todas as classes sociais. Então isso era uma coisa muito legal. E nunca, o que é mais interessante na minha opinião, é que ela nunca ficou mal falada por isso. As pessoas até hoje, quando falam dela, sempre edificam o fato dela, da presença dela na política, a presença dela na arte, a presença dela dentro das modificações, dentro das ordens dos artistas, né, dentro de vários direitos que os artistas, né, atores e atrizes, porque bailarina não tem, né, mas como ela era atriz também, né, meu amor, ela não pensou muito nas bailarinas. Mas enfim, ela fez muitas modificações boas para os artistas, como plano de saúde. Falei para vocês num dos vídeos aqui do canal que aqui no Egito a gente não tem plano de saúde, a não ser que você trabalhe numa multinacional ou numa empresa que tenha cacife para te pagar um plano de saúde e ter um convênio médico com alguns hospitais. Aqui no Egito os artistas, eles têm um convênio médico. Não é muito bom, mas é bom. Pelo menos você tem desconto em remédios. Quando você vai no hospital, alguns hospitais são realmente conveniados. Não sei, gente, tem convênio com a ordem, né, dos artistas, então você vai lá, você não paga nada. Isso tudo quem conseguiu foi Tahirih. Agora aqui, meu amor, tem um golpe. O último casamento dela, ela ficou casada com esse cara há 18 anos. Ele era bem mais jovem do que ela. Ele era um diretor de teatro, falido, sem grana, sem nada. E aí ela se apaixonou por ele, porque ele começou a falar, ai, você é linda, você é incrível. Aquelas coisas que mulher adora ouvir, ainda mais uma mulher mais velha, né, gente? Ela já estava com quase 60 anos. E, claro, hoje em dia, você fala assim, mas 60 anos é jovem. Sim, gente, hoje em dia, uma mulher de 50 é uma mulher parecida com os 30 anos de antigamente. Mas antigamente, as mulheres, elas envelheciam mais rápido, né? Então, isso eu não sei explicar o porquê, mas as mulheres e os homens, né, os seres humanos, eles envelheciam mais rápido. Hoje em dia, a gente tem essas aparências, assim, 30 parece 20, 40 parece 20, mas antigamente não era assim, não. As pessoas meio que envelheciam mesmo, sabe? E aí esse cara, diretor de teatro falido, o que ele fez? Ele foi cortejando ela ali, né, o jeitinho dele, até que ele pegou e jogou uma ideia pra ela, que era o sonho da vida dela, que era montar uma trupe dela, só peças de teatro assim maravilhosas, dirigidas por ele, escritas pra ela. E aí, meu amor, foi quando ela deu uma pausa na carreira dela no cinema e na televisão e ela foi se concentrar neste evento do marido. Ela ficou com esse cara 18 anos. Nesses 18 anos, esse foi o último casamento dela, tá? Nesses 18 anos, as pessoas sempre falavam, olha, ele te chifra, ele trai você com o elenco, ele fica com as mulheres. E ela meio que não acreditava, porque ela ia, confrontava ele falava, imagina, não beijava, e ele era muito galanteador, ela acreditava nele. Até que um dia, o ator, que era super amigo dela, pra conversar, aí é quando o cara, esse ator, chega e conversa pra ela e fala assim, olha, vou te jogar a real. Você já conferiu suas contas no banco? Aí ela, não, quem cuida de tudo isso é o meu marido. Tá. E a sua casa? Ela tinha uma vila, gente, uma mansão, eles moravam, joias, ouro, muito dinheiro. Ela tinha porque foram anos ela trabalhando apesar. Porque as pessoas aqui no Egito na época falavam que ela era tão gastadeira que ela, se deixasse ela trancada dentro de um quarto fechado com dinheiro, se ela não tivesse como gastar, ela comia o dinheiro para poder dar fim no dinheiro. Então, como ela tinha essa fama, este cara, o golpista, né, marido dela, foi muito esperto, ele falou, deixa que eu cuido das suas finanças, assim você não vai ficar gastando que nem uma maluca. E ela confiou nele, era marido dela, né? Aí ele faz o quê, meu amor? Esse cara passa tudo que é dela pro nome dele. E aí, por baixo dos panos, ele casa de novo com aquela outra mulher que ele tava tendo um caso, essa mulher que ele se apaixonou, que foi com quem ele ficou casado até o final da vida dele. E aí ela descobre que a casa dela, as joias, o dinheiro do banco, ela tava zerada, gente, ela não tinha nada. Ficou desesperada, brigou com ele, bateu, foi botar ele pra fora da casa dela. Ele falou assim, não, sai você porque a casa é minha, tá no meu nome. E aí foi o que aconteceu, ela teve que sair da casa dela, onde ela morava há anos, e ela foi alugar
alugou um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e foi morar ela e a sobrinha dela, que na época ela estava criando já uma sobrinha dela que veio morar aqui no Cairo, que inclusive foi uma atriz até os dias passados, morreu o ano passado, ela faleceu na pandemia. Ela pegou esse vírus maledeto aí, Tahia Carioca, ela passou por tudo isso e mesmo assim, no final de tudo, quando as pessoas falaram, olha, vamos pegar seus direitos, porque como eu falei para você, ela tinha muitos contatos dentro da política, dentro do governo, e aí as pessoas ficaram sabendo do golpe que o cara deu nela, e ele já estava com uma filhinha, ele tinha uma criança. Aí ela muito pobre, ela não tinha dinheiro para nada, assim. Aí os caras vieram ajudar ela, falaram assim, não, a gente vai ficar com você e vamos pegar suas coisas de volta. Ela falou assim, não, deixa tudo para ele, o meu dinheiro, todas essas joias, esse dinheiro que eu ganhei durante a minha vida, pode ser que esses dinheiros vieram do pecado. Pode ser que Deus, por eu estar no final da minha vida, Deus está querendo me resgatar. Deixa pra ele. Eu não vou fazer isso com ele, com a filhinha dele, não. Deixa, tudo bem, não tem problema. E ela deixou, gente, o dinheiro pra ele. Deixou tudo, não fez briga, não fez nada e perdoou ele. E realmente, quando ela ficou muito doente no final da vida dela, que ela ficou internada, sozinha, sem dinheiro, muitas pessoas ajudaram, inclusive o Samir Sabri, que até hoje ele tá vivo ainda, ele é um ator, cantor, e ele ajudou ela até o final da vida, e esse ex-marido dela veio pedir, ele ficou até os últimos dias segurando na mão dela, beijando a mão dela e pedindo perdão, e ela falou, você tá perdoado, eu não tenho nenhum rancor, tá tudo bem. Talvez esse dinheiro não era pra ser meu, fica pra sua filha. E perdoou esse cara. Ai, gente, só pra lembrar, não esquece de se inscrever no canal. Gente, deixa comentário aqui. Se não tem como escrever, tá com preguiça, deixa um ponto, dá um enter, deixa outro ponto, dá um enter. Mas comenta alguma coisa pra gente dar uma engajada aqui no canal, tá bom? E não esquece de me seguir lá no Instagram também. E tem uma outra rede também que eu tô fazendo lives lá direto. E aí você entrando no Instagram, você já pega o link e a gente fica todo mundo junto e misturado aqui na nossa comunidade incrível aqui no YouTube.